Começar então. Sim. Ora, muito boa noite, outra vez. Boa Boa noite, Maria. noite, boa Muito noite, obrigada por Ruth. mais uma vez aqui. A semana espero que tenha corrido bem. E nós Correu hoje, mais ou menos. ainda bem, certo que sim. Nós hoje vamos discutir um pouco o conceito da sublimação e vamos tentar examinar alguns aspectos funcionais e disfuncionais da criação de vida e na obra de alguns escritores e como isto acontece. Dentro do que nós tivemos a investigar e a ler, e a sua partilha também deu-nos alguns nomes de alguns escritores e artistas que acabaram por ter um desfecho diferente, né? Exato, Do exato. que, e não vamos desvendar ainda, e vamos falar também e ainda da pulsão, não é? Da pulsão, Exato. para a morte ou para a vida, ou no processo criativo e por aí fora. Antes de mais nada, queria lhe fazer duas perguntas. Já agradeci por estar aqui mais uma vez. Já falámos na pulsão, já falámos Agradecer. na catarse, na identidade, na personalidade, nos heterónimos. Hoje vamos falar na sublimação. Importa aqui, por causa dos comentários que fomos vendo ao nosso aperitivo, né? Ao aperitivo da nossa conversa, que eu achei bastante útil, no sentido em que é muito dispersa a concepção que cada um tem sobre o Tenho que é a sublimação. Portanto, há uma várias: há a casa. literal, há figurativa, há da psicanálise, há A a química, como metapsicologia, disse. exatamente, há assim muitas. Então, Disse o qualquer que eu coisa. gostava que me fizesse e houve uma pergunta pertinente que me foi posta há coisa de 5 minutos, que foi: qual é a diferença entre a catarse e a sublimação? Ponto um. E depois, a partir daí, vamos deixar rolar. Pronto, eu tinha pensado começar por falar da pulsão outra vez, não é? Claro, claro, não, Mas, mas por aí, foi só uma pergunta que nos foi posta por tá, uma leitora. certo. A catarse tem a ver com, portanto, com o, como é que vou dizer, o rememorar, com o rememorar Uhum, dos acontecimentos traumáticos reais ou imaginados. Uma criança que vê o pai sobre a mãe não uhum, percebe. Pode pensar, por exemplo, que ele está a fazer mal, não é? Não é uma cena real, mas uhum. a sua imaginação, o que ela percepciona da realidade, tem depois um eco lá dentro, não é? Certo, Essa remuneração e esse, essa remuneração provoca, revive sentimentos passados, não é? E a catarse é um pouco deitar cá para fora esses sentimentos. Na certo. sublimação não há isto, portanto, digamos que a sublimação pode seguir à catarse, Ok. no sentido Era mesmo aí de que eu queria que chegasse. Ah, primeiro a catarse, depois a sublimação, sim. sublimação. A catarse tem a ver com a revivência e com a elaboração desse reviver, não é? Uhum, E a transformação, digamos que a partir daí o inconsciente torna-se consciente e faz parte certo, do ego, não é? As emoções, os sentimentos, e aí esse encaminhar do que se viveu, não é? sim, Isso que se viveu na infância é sublimado. Portanto, Natal é um deslocamento desses afetos e desses conflitos e desse sofrimento para um novo objeto, que no caso pode ser a criação artística. certo. Como disse, também pode ser o boxe. Ou como eu disse a semana passada, pode ser um ato médico, uma cirurgia. Ou o indivíduo que vai para mecânico, não é? Certo. Mas, em princípio, nesta sublimação, esta sublimação é uma defesa do ego. E há um trabalho
na escrita em relação a essa, quer dizer, esse produto, não é? Esses Uhum. produtos internos já elaborados aparecem na escrita. Portanto, tudo o que nós temos em nós, já por si elaborado, por toda a complexidade emocional e informação que nós temos e carga até sociocultural, tudo isso já está cá dentro. E depois nós Ah, transferimos para escrita, neste a caso para escrita, escrita. porque há o ator, há o cantor, qualquer artista, né? Qualquer arte. E Exato. peço desculpa, mas a minha alergia aqui dos pólenes hoje não me está a ajudar muito. Um, então, o que acontece aqui é que uma das coisas que eu percebi e queria que me corrigisse se eu estiver errada é que quando quando acontece a sublimação, nós arranjamos forma de dizer ou de expressar ou de pôr cá para fora o que nós temos dentro, mas de uma forma que na investigação que eu fiz pareceu-me importante dizer e perceber que de uma forma que seja socialmente Socialmente aceitável, aceito, não é? E aceitável. dei então no nosso aperitivo, dei então um exemplo que também fui eu buscar e foi o que mais ressoou em mim, que é um pugilista, não é? Que tem muita agressividade ou energia ou muita Verdade. raiva para gerir e ele precisa de canalizar toda esta energia negativa. Como é que ele o faz? Através de um desporto. No desporto, como é um jogo e há regras e é socialmente aceitável, porque há limites, não é? Então ele aí Pois, consegue descarregar. É este um exemplo bom, porque nós é, depois tivemos outros exemplos. pois, esse é um exemplo bom. Depois, em relação ao que as pessoas disseram, de facto, há o sublime e Sim. há a sublimação no sentido valorativo. E aqui, na metapsicologia, a sublimação não tem esse sentido, não é? Tem Vamos uma. só parar um segundo. Metapsicologia. Explique-nos aqui, só em duas ou três palavras, o que é metapsicologia, porque esta palavra vai surgir várias vezes. Pois, a metapsicologia. No fundo, a metapsicologia foi constitui-se das teorias de Freud explicativas e descritivas do funcionamento psíquico Certo. mas é, quer dizer, dessa maneira pode ser considerado uma ciência, mas muitas vezes até é considerado arte, porque não se pode provar. As teorias de Freud e de outros autores têm muito a ver com as observações e com o que se passa na clínica. Certo. Nada palpável, tudo observável, mas não apalpável. Portanto, a metapsicologia tem a ver, não tem a ver com a psicologia, que é muito mais observável, Sim, que é diferente, não é? A sim. metapsicologia procura explicar também as relações entre o consciente e o inconsciente. Mas voltando àquilo que eu queria, que é a pulsão, está a ver? Aqui pode-se ver bastante isto. Lembrei-me do bebê, não é? O bebê Sim. mama e está a satisfazer a pulsão da autoconservação, que está muito intrincada na criança, no bebê, com as pulsões sexuais, Certo. que não podem ser entendidas como nós entendemos a sexualidade enquanto adultos. E então, eu queria explicar isto dizendo que o bebê, depois de mamar e para adormecer, etc., ou chupa na chupeta ou no dedo. Esse chupar na chupeta ou no dedo, que é, no fundo, sai do objeto externo, que para ele, como está confundido com a mãe, não é um objeto externo, a ver, a Sim, mama, não porque é? ele ainda se vê como parte da mãe, ou a mãe como parte dele, ainda Exato, não se separou exato. as duas. Mas não tem a mama e não tem muita fome, não é? Mas Uhum. tem o prazer de chupar no dedo e na xuxa. É este prazer, digamos,
que o Freud considera um prazer sexual. Sim, Está a sim. ver como as coisas estão intricadas. Uhum. E, portanto, nessa pulsão, digamos, encontra-se o prazer, encontra-se a conservação, encontra-se a satisfação da necessidade de mamar, de comer, Uhum. encontra-se Encontra-se a compensação, por exemplo? a compensação. Eu não ia por aí, Ok. né? Só uma Há de pergunta, facto é só uma pergunta. há de facto uma compensação, mas lá estamos nós a ir buscar a nossa linguagem, não é? Uhum. Há de facto uma compensação, mas também há uma forma, tal como a camisola da mãe, ou a fralda, ou eles até chamam objeto transicional, que é um Certo. objeto que pertence ao bebê e pertence à mãe, portanto, que ainda se confunde na mesma, tal Uhum. como a Xuxa ou a chupeta. E quando a mãe Certo. não está, ou quando ele tem que repousar, essa é uma forma de diminuir a tensão interior, a excitação. A Certo. excitação que nós aqui vemos, quer dizer, que pode ser ânsia pela mãe, pode ser angústia de não estar com a mãe, não é? Sim, sim. Provoca tensão, não é? Digamos que toda a pulsão provoca tensão, nesta medida, mas é também na relação e nessa vivência que se explica a tensão. Uhum. Nós, quando temos fome, às vezes ficamos com hipoglicemia, às vezes estamos inquietos, os Sim, há miúdos pessoas que também. ficam irritadas. Eu conheço uma que fica completamente intratável. Não é? Não tem diabetes, mas fica intratável quase. Que a fome deixa essa pessoa desorientada mesmo, sim. E há, por exemplo, há o caso dos dois bebés, um que consegue esperar que a mãe dê o biberon ou a mama e que demora, e outro bebé que não consegue. O que consegue esperar está ali entretido, sorridente, etc. A mãe vem e ele mama normalmente, não é? Com Certo. gosto. O bebê que já está irritado, a chorar, quase a fazer birra, é como Sim. se tivesse alguma raiva. E ele pode, Sim. inclusivamente, quando tem os dentes, já pode morder, não é? Na mãe. Mas lá está. E pode não conseguir mamar porque não está calmo para receber. Não está suficiente. E isso é interessante porque isso quase que me fez pensar que esse tipo digamos, de intercâmbio, desse tipo de acontecimento, acontece connosco, vai acontecendo em várias escalas através da vida. Quando nós não estamos suficientemente calmos para receber seja o que for, não vale a pena, porque não vamos receber nada, não é? Eu Exato, lembro-me de um exato. bebé que ficava tão aflito à hora de comer que atrapalhava-se, já nem sabia como é que mamava, dava cabeçadas no peito da mãe, fazia 30 por uma linha. E dá uma impressão que isso vai se refletindo pela vida fora, não é? Claro, Nós porque vamos aprendendo a comportar-nos melhor do que isso, mas há momentos em que nós, quanto mais desesperados estamos, mais disparate fazemos, para falar mais exato, simplesmente, não é? exato. E acabamos por não receber o que precisamos. É assim, quando estamos desesperados ou em grande sofrimento, não é? Saltamos a tampa, que é esta parte do cérebro, que é assim como se saltasse, Literalmente. Sim. literalmente salta a tampa. E deixamos de funcionar com esta parte consciente e racional e passamos, porque salta a tampa, a funcionar com esta parte que é muito mais do inconsciente e dos impulsos e do subconsciente. É, Portanto, esta expressão de saltar a tampa tem uma razão científica. salta mesmo esta parte. Já podemos dizer, olha, saltou-lhe a tampa, já toda a gente sabe o que é. Entrou o inconsciente, portanto, a partir daqui ele não tem nem noção de metade do que vai fazer ou dizer, certo? Certo. Eu agora vou voltar outra vez ao mesmo dizendo, como neste exemplo do bebê que mama e, e, e E o chupa no outro, um dedo, que espera e outro. Uhum.
Só no primeiro, que Sim, mama e que sim, chupa no dedo, etc., o que é que nós vemos? Vemos uma excitação provocada pela fome, não é? Portanto, a certo. fonte da pulsão no corpo, mas depois há a parte psíquica, que é o prazer, as emoções da raiva, do Sim. prazer, da, essas emoções ligadas. Portanto, a pulsão, de facto, tem a ver com o corpo, mas também tem a ver com a parte psicológica. A pulsão E tem as duas vertentes, ou duas componentes, não é? digamos que Que, elas é uma ponte entre as duas componentes, não é? E se por exato. uma vez o que nós sentimos vai afetar o nosso corpo depois por si tem as sensações que irradiam de volta para o cérebro. E é quando nós ficamos satisfeitos, certo? Será? Satisfeitos ou insatisfeitos, não Sim, sim, é? depende, sim, porque há aqui uma parte na nossa conversa que possivelmente vamos depois virar para outro lado. Mas sim, agora eu Claro. percebi, sim, penso que percebi. Portanto, isto para dizer, de facto, é um exemplo muito mais, se calhar, esclarecedor do que é a pulsão. Ok. Portanto, e tem os tais comportamentos com componentes afetivas, componentes de prazer e desejo que vêm da libido, não é? Certo. E pode ter conflitos. E tem conflitos, às vezes basta que haja uma educação, no sentido de uma repressão Uhum, do chupar do dedo ou do chupar da chupeta. A ver. E nós uhum. temos estas coisas inscritas em nós, daí aparecerem mais tarde, com outra forma, pela educação e pela socialização. Certo. Depois, portanto, e isto pode conduzir a vários tipos. Logo aí podemos ter sofrimento, não é? E repressão. Pode, O pode próprio nos dar um exemplo, por favor? de repressão, Sim. já, no sentido de que, de que portanto, essa oralidade e esse prazer é condenado, até pela educação, não é? Quer dizer, Certo. Como, e olha, tão também, feito, ainda usa Xuxa, ou olha, exato. e ainda não sabes atacar os atacadores, ou seja lá o que for, tudo o que for repreensão, Ou até, pode. Uhum, ou até a ausência da mãe, que cria angústia, não certo. é? Uhum. A criança pode ter necessidade de reprimir o que sente ou o que deseja, Para ser porque socialmente aceitável, para ser não é? socialmente aceitável ou para evitar essa angústia. Mas E o não que, deixa de sentir, mas não deixa o que pode é se ficar reprimido e, e lá está, num nó de lá dentro, percebe? uhum, Depois há as outras fases. Esta será a fase oral, depois a fase anal, depois a fase fálica, depois a fase genital, muito rapidamente. E depois há os conflitos com a lei, com a norma, que são interiorizados no superego, e esses certo. conflitos podem ser muito fortes. Portanto, entre o id, ou o desejo, Uhum. ou os impulsos, e a lei. Isto pode ser interiorizado, o superego pode se tornar cruel e agredir o próprio ego, e agredir-se a si próprio. E aí temos, por exemplo, o tal exemplo que eu queria falar da outra vez, que é Uhum. dos pastéis de nata, Certo. que eu acho que não falei, Não, não. que é, Falamos em off nos pastéis de nata depois. exato, o, é assim, aí temos outra vez um desejo, não é? E uma Uhum. tensão, a pessoa quer uma coisa doce e vai comer pastéis de nata. O superego, esta interiorização da norma,
e da Igreja também, das normas da cultura, que Sim, nos diz a nossa cultura, claro. que é, que é que foi, agora não será tanto, mas as pessoas até algumas estão afastadas da igreja, a igreja também tem outro discurso, Sim, mas o, o portanto, a igreja diz que há um pecado venial que é da gula, certo. a ver? Sim, sim. E então, isto é interiorizado e a pessoa vai comer um pastel de nata ou dois pastéis de nata e, como interiorizou esta interdição, não é? Da lei, da cultura, Certo. diz a si próprio, és gulosa. E a pessoa Sentimento de culpa acionado logo. tem o sentimento de culpa acionado, não é? Por isso é que eu acho que a culpa deve ser retirada e a responsabilidade deve existir. Mas Completamente. Mas, portanto, com esse sentimento de culpa, o que é que vai acontecer? Em algumas pessoas, outras pessoas têm um impulso mais aceitável, têm impulsos já mais integrados, mais satisfeitos e mais, digamos, mais moderados, e o superego também é mais moderado. E também o ego, porque quando há esse conflito entre o superego e o ego enfraquece. E o ego não pode fazer esta conversa que eu agora vou fazer. Portanto, mas o que é que acontece nesse conflito? A pessoa, como diz que é gula, quando compra os pastéis de nata, e como já se está a castigar por causa de, porque se sente em Está em falta, transgressão, exatamente. exato, porque se sente em Hipoteticamente está em falta, transgressão. nem goza os pastéis de nata, pode ficar com dor de estômago, independentemente de lhe fazerem mal ou não, Sim, e, e vai-se culpar e vai culpar por ter gasto dinheiro, por ter comido os pastéis de nata, portanto, não tira dali a compensação ou a satisfação necessária sim, às suas, àquilo que ela está a precisar, não é? E certo. atenção, em vez de desaparecer dentro dos limites aceitáveis, Uhum. uh, aumenta outra vez. Claro, vai passar um resto de tarde horrível. É horrível. E se Não é? Em calhar vez de ainda ter tido fica. aquele momento que o sossegou, que dentro das regras e vá, dentro da normalidade, não excedeu, lá está a culpa e a responsabilidade, ela podia responsavelmente ter usufruído daquele momento se comesse um ou dois. Agora, a partir do momento que ele comesse 10, já podia deixar a culpa atuar, acho eu. Mas a partir daí, achei interessante este exemplo, porque isto há muitos pais a ouvirem-nos, não é? E, há, e Exato. há, há, há muitos educadores a ouvirem-nos, e eu sei disso e fico muito grata por saber que eles estão a ouvir, porque muitas vezes corremos o risco, e é um pequeno à parte, peço desculpa, corremos o risco de confundir a repressão com a repreensão. E corremos também o Exato. risco de não sabermos trocar a culpa pela responsabilidade, porque o Exato. sentimento de culpa acho que já vem tão inculcado, tão enraizado que até uma criança que, por exemplo, nós vemos exemplos pequeninos, crianças que mexem onde não tem mal nenhum mexerem, mas de repente há um adulto ao pé e eles inibem-se. Automaticamente a gente vê essa repressão e a culpa logo, eu chamo-lhe a bandeira vermelha, porque Mas, depois inibe-os de continuar a perceber, a experienciar, a experimentar e até a ter uma confiança de diálogo com o adulto, não é? exato. A minha, a E minha pergunta muitas é, vezes esse diálogo é fundamental, claro, porque também alivia o sofrimento, o diálogo. claro. A E, ver, e até quem está do outro lado, que percebe que o outro se está a reprimir, também sente uma certa tensão. Daí a claro, importância de trocar a culpa pela responsabilidade e do é diálogo, verdade. não é? Exato. Que é uma das grandes lutas da sociedade, é o diálogo, o diálogo, o diálogo. O diálogo, o diálogo.
Entre o casal, dos pais com os filhos. Sim, sim, sim. Entre Uh, amigos, então, entre vou duas contar pessoas na uma rua. história, mas nós temos tempo limitado, Sim, não é? Portanto, sim, sim. isto Mas fica já aqui um assunto. mas, de qualquer forma, concluindo, portanto, quando isto é muito forte, porque há repressão, por- e há sofrimento, quando o conflito é muito forte, o ego fica fragilizado. E, portanto, o ego não pode fazer o diálogo, lá está também, Sim, conversar com o seu superego e com o id. E se o ego fizer isso, o ego dirá: tu não és guloso, até porque tem força para comer só um pastel de nata ou comer dois pastéis de nata ou em determinadas alturas não comer. sim, Decidir, escolher. O ego frágil, por causa do conflito, não consegue escolher e não consegue fazer a tal comunicação. Está a ver? Que é dizer ao superego: eu não sou gulosa, só estou gulosa, que é diferente. sim, sim. Uh, portanto, para aí um bocado e Porque dizer eu ao só vou id: comer um pastel de nata, não vou transgredir. Mas, mas veja, até podia escolher comer os 10, está a ver? O Exatamente. tem essa capacidade, percebe? Não, lá estamos, não há censura. Há, é o tal diálogo. Eu não tenho dinheiro para comer 10, ou tenho dinheiro para comer 10. Os 10 fazem mal ao estômago ou não fazem mal ao estômago. E isto é Certo. dito ao id. Portanto, o ego, digamos que não só fala com o superego e com o id, como fala com a realidade, com a sua realidade, a realidade que tem à sua disposição Sim, sim. para escolher. Com o seu conhecimento autêntico, baseado na sua experiência e na realidade que o senhor. A Certo. realidade, no dinheiro que tem, se as natas fazem mal ou não, se tem diabetes ou não, está a ver? Sim, com O tudo o que ego, ele tem. Exatamente. exato, exato. Portanto, mas lá está, temos a pulsão, podemos ter uma repressão provocada pelo exterior ou pelo interior, e nessa interiorização é que às vezes há mais conflitos, porque nós às vezes até conseguimos, quando somos crianças, a interiorização dos pais, da lei dos pais, é muito complicada, porque nós estamos completamente dependentes deles e os Certo. amamos. E, portanto, é extremamente complicado. Quanto mais afeto há, mais complicado é e mais sofrimento pode trazer nesta relação o desencontro. O ser diferente, não é? O pensar diferente. O pensar diferente que é próprio da criança, não é? E E de um o ser, de um ser humano individual, porque são os nossos filhos ou são os nossos pais, mas eu sou eu, e o pai é o mas, pai, e a mãe é a mãe, e temos que ser reconhecidos como indivíduos, né? Pessoas plenas, é, uma pessoa, uma seres cabeça. diferentes, não criticáveis porque somos crianças, está a ver? Uhum, sim, É que, digamos, quando há sublimação, não podemos dizer que as coisas inferiores se transformam em coisas superiores. Não. Diríamos que estas coisas infantis, a ver, ou de fases anteriores do desenvolvimento, têm que ser de facto integradas, o ego tem que estar forte para lhes responder adequadamente e para poder sublimar estas coisas. certo. Portanto, e aqui são os tais dois exemplos em que o impulso, de facto, a pulsão, permanece cá dentro com outras formas. É a educação e a socialização que vai dar formas novas a estas vivências infantis, não é? Uhum, Mas nós continuamos, quando fumamos, continuamos a ter o prazer oral. sim, sim, Quando certo, sujamos ou limpamos, temos a prazer anais. certo. E daí que haja uma compulsão à limpeza em certos casos. Será um sintoma de um conflito.
que tem a ver com a fase anal e com a educação da fase anal. E aí há pessoas que são obsessivas pela limpeza. Mas a tal fase anal, quando uma pessoa cresce, não é? E se desenvolve, e o desenvolvimento é equilibrado, há quem diga que há pessoas que não passam por essa fase. Mas passarão mais levemente ou com menos conflito. De qualquer forma, o que é que eu queria dizer é que a fase anal é importante na passagem, porque tal como a oral dá elementos para o adulto, a fase anal permite que bem vivida, e a fase oral bem vivida, não é? E na sua progressão correta, torna a pessoa organizada e torna a pessoa limpa. Claro, tem a sua função, tem a sua função. Uma defesa desta fase pode ser a formação reativa. Há miúdos que em casa são muito limpinhos, a mãe limpa-os muito. E depois, porque têm necessidade de satisfazer o impulso, que não é propriamente uma catarse neste caso, Certo. sujam os cadernos todos. Porque esse impulso está ali para saltar. E não há como, não é? Ele mais tarde ou mais cedo, este impulso é quase como ele grita, é quase como ter uma voz gritante que diz: Eu preciso de existir também, eu preciso de fazer isto porque aqui não posso. Portanto, isto leva-me sempre a pensar e leva-me sempre não vou dizer peso, mas à responsabilidade e à lucidez que nós devemos ter quando temos crianças à nossa volta e crianças nas nossas mãos. Eles são barro super moldável. E nós, por vezes, com uma pequena, não vou agora dizer que devemos ter terror do que fazemos e isso, mas termos consciência de que uma Nem criança terror, está a nem desenvolver uma angústia. data de coisas, exato, e nós precisamos de acompanhar corretamente, não é? Exato. E, sobretudo, estar atentos, porque nós podemos errar, porque não estamos a Claro, perceber o que está a acontecer. Podemos, eventualmente, precisar de uma consulta de psicologia, mas também podemos errar, percebermos que a nossa reação deu mau resultado e mudamos essa reação. claro, Se tivermos, lá está, com o sentimento de culpa, se calhar nem damos conta. Se claro. calhar nem procuramos corrigir, porque o erro é que nos ensina muitas vezes. Aliás, eu acho que o erro, o erro ensina-nos sempre, sempre. Exato, A não, exato. a não ser que nós não queiramos aprender, Vamos não é? aprender. Ficamos ali no erro, mas o erro ensina sempre, nem que Vamos seja sempre. pensar. Exato. Portanto, o que é preciso às vezes é termos a tal disponibilidade para a escuta e para ver o que se passa e Tentar para entender, podermos mudar. sair do palco, não é? Sair do palco. Temos 1 minuto para o nosso intervalo. Na segunda parte, vamos abordar então a Mas, sublimação na escrita, certo? sim, sim, Ok, então até já, só um bocadinho. certo. Pronto, retomando então a sublimação, como estava a doutora Maria a dizer, a sublimação. Portanto, na poesia erótica, nas anedotas maliciosas, Uhum, também são escritas, não é? Pois são ditas. claro, E noutras poesias, as nossas emoções, na poesia erótica, por exemplo, o erotismo, não é? Toca-nos e evoca em nós emoções, claro. não é? Uhum, Ligadas à sexualidade. As anedotas com malícia também, e outro tipo de humor, também vão
digamos, despertar em nós emoções ligadas à sexualidade ou outras, não é? Certo. Ora bem, quando o escritor, quando o escritor escreve, também estará lá, não é? De uma forma sublimada, Certo. este tipo de emoções. E como nós, só que não aparece como a criança age as emoções, não é? Aqui não há propriamente uma ação, um agir das emoções. Há um trabalho sobre elas que permite escrever. Portanto, lá estamos, que será mais sociavelmente mais aceite Sim, do sim. que a ação, não é? Certo. Já, por exemplo, um filme erótico, não é? Não tem sublimação, quer dizer, tem ali a expressão da sexualidade de uma forma completamente crua, não é? Certo. Crua. Com um estímulo muito mais direto, mais cru, sem Exato. haver o tal socialmente mais aceito neste caso. Aceito, Sim. este caso. Não quer dizer que a gente não possa ver e sentir coisas, não Uhum. é? Mas Claro, é muito mas mais não. cru, não há um deslocamento, o tal deslocamento da pulsão para coisas socialmente aceites e aceites pelo ego também, não é? Na Certo. poesia é, é claro que estão lá as emoções, que nós vamos sentir as emoções. Eu não sei se conhece um livro chamado Os Livros da Ana Isnina. Não todos, mas olha, Alguns. é mais uma para nós estudarmos no nosso grupo literário. Mas Pode-nos dar o nome de um dos livros, só para quem nos está a não ouvir. tenho aqui presente, não é? Sei Então que depois deixamos nos comentários, pode ser? eu nem tenho os livros também todos, portanto, nem Claro. sei, no meio dos livros todos, não sei onde é que os vou encontrar, mas talvez se encontre na internet, no Google. Sim, Mas eu li alguns da Ana Ernestina, portanto, os livros dela são de um erotismo muito grande e tocam-nos a esse nível completamente. Portanto, lá está, é o erotismo. E as anedotas também nos tocam, a gente ri-se, está a ver? certo. Mas também se sente ali, quer dizer, mas respondemos não só com o riso, há emoções que são Certo, mas o despertadas. riso simplesmente é a prova de que houve uma reação em nós. Exato. E esse riso pode ser um riso de humor ou pode ser um riso de atrapalhação. E se houver Exatamente. a vergonha em relação à sexualidade, está a ver? A pessoa pode não conseguir ouvir as anedotas ou até lembrar-se delas. Ou E pode pode perder o até no sentido do momento humor. sentir-se ofendida, se calhar até rejeitar logo ali no momento e Pode, levantar-se e ir embora. pode, Às pode vezes, achar que de facto é inconveniente e pode se sentir ofendida. Lá está o superego a responder, está a ver? uhum, E muitas vezes, como se tocou aqui, nós projetamos, quer dizer, vamos dizer que são os outros que são culpados que são sujos e que são desbocados e que são não sei o quê, está a ver? uhum, No fundo, a censura, quer dizer, para evitar o conflito entre a censura e a nossa expressão sexual, a libido de haver, do certo. desejo, nós censuramos o outro. Mas, de facto, em qualquer destas situações, para mim é mais clara, podia falar de outras, há uma sublimação perfeitamente aceitável, não é? A Eu, gente eu, lê, eu, diga, eu, eu,
eu queria só pedir se for possível nós pegarmos nesta secçãozinha da conversa e dissecarmos, fatiarmos aqui um pouco, ahm, porque em conversa, nós durante a semana, e certamente consigo também acontece, durante a semana vão conversando comigo e a partir do momento que nós deixamos o aperitivo Exato. à vista, não é? Vão surgindo perguntas que são feitas diretamente e vão surgindo perguntas que são feitas à parte. Uma delas é, quando nós dizemos, e isto foi uma senhora que deu-se ao trabalho de ir pesquisar o que é sublimação, ela pergunta: quando existe ou quando acontece a sublimação, será isto uma transformação de sentimentos em palavras, ou em ações? E ela diz que não consegue compreender o que é o deslocamento de uma coisa para a outra. Portanto, vamos dividir aqui esta fatia e fazer dela mais Então, vamos falar fatiazinhas, por então do favor. deslocamento, não é? Quer dizer, Exatamente, sim. Antes de passarmos então para a outra parte da escrita, só esta parte que eu não me queria esquecer desta pergunta, por favor. exato. A curiosidade, no caso do pugilista, digamos que eh, o impulso agressivo, não é? Que podia ser face à mãe ou face ao pai, está a ver, em Sim, criança, sim, porque há sentimentos hostis e de amor face aos pais. Esse impulso face aos pais passa, não é? A deslocar-se para o desporto. certo. Portanto, o deslocamento é sempre o deslocamento de um objeto para o outro objeto. Está a ver? Vamos transferindo as coisas de um lado para o outro, certo? De um lado para o Ok. outro. Uma doente minha que, quando está com raiva de mim, dizia que eu era a bruxa. Ela tinha uma esquizofrenia e quando estava amorosa comigo, dizia que eu era Sim, a fada. Ora, eu nem era uma coisa nem outra, eu sou psicoterapeuta. A ver? exatamente. Portanto, na Aí terapia, aconteceu sublimação não. Aqui pronto, não, era aí que não eu queria perguntar. aconteceu, houve o deslocamento na mesma, está a ver? Uhum. Mas esse deslocamento pode não ser usado pela sublimação, mas ser usado pelo sofrimento e pelo sintoma. Portanto, o sintoma do conflito, o sintoma desse sofrimento, que pode ser, portanto, aí será, está a ver, como será mais um sintoma, está a ver, mais um deslocamento de objeto também, Uhum. mas não um deslocamento a outro nível. É um deslocamento provocado mais pelo inconsciente e subconsciente, está a ver, do que propriamente, vem do inconsciente e do conflito do inconsciente, do que Certo. vem do ego. Ok. Podemos Não sei passar se, então. não sei se fui suficientemente clara, agora não me estou a lembrar de outros exemplos, não é? Sim, eu tenho Mas a certeza que a nós pessoa podemos vai extrair, dizer se foi podemos claro ou não. ter, Mas pelo que eu estou a ver aqui na mensagem, a pessoa está a agradecer e está a dizer obrigada que já conseguiu perceber o que precisava de perceber. Portanto, podemos continuar então. certo, Podemos certo. continuar então. Obrigada à senhora que estava atenta. Podemos continuar então para a sublimação e a escrita. Estávamos a falar de a escrita erótica e por aí fora, e o que ela provoca em nós, não é? É. Porque há E que aqui está que na nós vamos. base, digamos que a sublimação Uhum, ancora-se, tem uma ligação à pulsão, está a ver? certo. É Mas, como se fosse uma cadeia, não é? Pulsão, ou, sublimação. ou mesmo
uma âncora, não é? Quer dizer, a sublimação é como se na sublimação houvesse uma âncora ligada, não é? Que se deita lá Sim, para o fundo, para o inconsciente, que existe a tal ligação entre o inconsciente e a sublimação, não é? E o que se faz, o que se diz, não é? Quer dizer, certo. na poesia erótica isto é mais compreensível. Porque eu podia eventualmente ler outras coisas e ler outras poesias, trazer para aqui, mas Sim. nos poetas depressivos, etc. Mas neste momento eu não tenho presente nenhum, não é? Quer dizer, nenhum exemplo que de facto possa Mas explicar. eu acho que este é um exemplo suficientemente claro e por Claro, vezes quanto é, mais contornados e delimitados são, mais perceptíveis são. então, E a mim, pelo menos, está a ajudar e acho que está a ajudar também quem está a ouvir. Esse exemplo parece-me pois, porque no erotismo a âncora está nos aspectos sexuais nitidamente, está a ver? certo. Mas não aparecem os aspectos sexuais à mostra, de certa forma, percebe? São velados, não é? São, uh, são velados pela poder da criação poética. Pela criatividade, exatamente. Exato, Então, exato. podemos dizer que estes impulsos, esta pulsão, a sexualidade que está mais nua, mais crua, passa a ser, passamos a expressá-la de uma forma mais velada, mais aceitável, mais soft, mais Mais soft, aceitável, mais mas não deixa social, de mais provocar, social. Mas não exatamente, mas deixam. não deixa de ser reconhecido pelo outro. Não E, deixa de ser reconhecido e por até quem pelo lê próprio, e eventualmente. aliás, o próprio, se não o reconhecer, não o pode transpor ou deslocar para papel, não é? Mas Exato. por mais que a gente o vele, podemos até velar e fazê-lo mais, usar as metáforas e embelezar tudo aquilo mais que é o que o poeta tenta fazer, não deixa de evocar tudo o que está implícito no outro, mas é aceite que assim aconteça, é Exatamente. aceite que assim se faça. É Não é? aceito que assim se É faça. quase como dizer: olha, eu vou-te dar aqui este lápis, mas eu vou tapá-lo aqui com umas rendinhas. Mas quando eu o entregar, a pessoa sabe exatamente que é o lápis e nem precisa de ligar as rendinhas porque sabe que é um lápis que está ali por fora. Porque Será há, de este um... facto, uma vivência partilhada Certo? entre o escritor e o leitor. E essa vivência é a tal emoção sentida quando se escreve e sentida pelo leitor quando lê. Então podemos dizer que a emoção é velada pela escrita, mas é a experiência dos dois. Não é a É a emoção escrita que vela. propriamente, não é a emoção propriamente que é velada. Uh, o que é velado é a pulsão, digamos, está a ver? Ok. A pulsão Então sexual a é que é pulsão velada. cria a pulsão é velada, a escrita serve para, digamos, disfarçar a pulsão tão crua, não é? E E entregá-la então a também, outra pessoa. e também passa a desfazer. Claro, tem esta função também, não é? A sublimação Como um tem esta sintoma, função. como um sintoma, Uhum. também satisfaz pulsões. Esconde-as e Ok, satisfá-las. vamos fazer outra fatia. Vamos fazer aqui outra fatia. É, Portanto, nós estávamos a dizer que, ajude-me, por favor. É que eu às vezes também tento, como é que dizíamos num episódio anterior, tento distanciar-me para perceber, não é? Eu agora distanciei-me, acho que fui aí uns 5 ou 6 metros, fui ali para as bananeiras. Mas, mas o que o eu que é queria que está? dizer é, o que Sim. eu queria perguntar é, portanto, a pulsão, ajude-me, estava a dizer, a pulsão, A pulsão num conflito cria sofrimento, não é? sim, Mas ela tem que se satisfazer. que E ele depois, pode se satisfazer é na sublimação, como se pode satisfazer no sintoma. pronto, estávamos a dizer que
uma coisa, a emoção cria uma sensação e a satisfação ou não, e pode também devolver isso, digamos, à origem. Porque se não Não acontecer. devolve, quer dizer, vive-se essa emoção, não é? Quer dizer, Uhum, numa poesia erótica, o escritor há de sentir a pulsão e a emoção ligada ao desejo sexual, etc. Quando dá a expressão em palavras, pode estar a procurar uma satisfação que não é do ato sexual, mas de alguma forma está a satisfazer uma necessidade de se expressar. uma necessidade não só de se expressar, mas também de alívio da tensão sexual que possa estar a viver. Está a ver? Uhum. Por exemplo, não é? Quer dizer, E isto para como ser isso, claro, não quer podemos falar numa, se, se, se- se falamos numa satisfação ou numa necessidade sexual, podemos também falar numa necessidade de sentir alegria ou da tristeza, ou o seja lá o que for, prazer, é não é? preciso Quer dizer, satisfazer depois aquilo, o eh, sentimento, não é? E daí que depois pode provocar, isto pode nos afetar o humor. O humor é afetado por isto. também, mas também, quer dizer, eh, quando, portanto, diz que as pulsões de vida levam à ação e procuram o prazer. Mas este prazer também não é aquele prazer, pode não ser aquele prazer imediato, não é? Sim, sim, sim. Mas dá-nos prazer, alivia-nos o sofrimento e dá-nos prazer, está a ver? Certo. Essas são as pulsões de vida e levam à ação, levam à criação, levam a outro tipo de situações, como a sublimação, etc. Mas, enquanto que a pulsão de morte, que foi acrescentada pelo Freud, ele nem tinha falado nela durante muito tempo, a pulsão de morte tende a eliminar a tensão, mas não leva à ação. E, por exemplo, eu vou dar um exemplo, depois voltamos outra vez à escrita isto. Isto é o que eu digo, isto é uma salada de fruta. Nós vamos provando fruta diferente, sim. Por exemplo, a pulsão de morte pode levar, e eu lembrei-me de coisas engraçadas, mas pode levar à inanição, pode levar ao suicídio, pode levar à agressividade contra si próprio, está a ver? Certo. Ou contra o outro. Pode levar, porque no fundo o Freud fala numa teoria económica que é a quantidade de tensão, está a ver? Sim. Regulada, e pode haver uma ausência de tensão. A satisfação leva a uma diminuição da tensão a um nível que nos deixa equilibrados e possamos passar até para outras coisas, não é? Regula-nos, sim, sim. Regulamos. E podíamos falar do nirvana ou da homeostase. A pulsão de morte não conduz a esta satisfação com a pulsão de vida, não é? Mas também pode procurar esta inanição, este estado de este estado de ausência de apetência e de desejo que não homeostático, que Uhum, uhum. não tem tensão, não é? E a pessoa deixa de ter uma falta de capacidade de reagir? A pessoa pode, pode ter, quer dizer, pode ter capacidade de reagir, mas no fundo a sua economia tensional interna das Uhum. energias pode funcionar. Não é que ela deixe de ter capacidade, mas a sua pulsão de morte leva à inanição, não leva à procura do objeto, não leva à ação.
Ah, isto faz-me lembrar uma pequenina história, se me permite partilhar. Ahm, foi feito um estudo científico sobre a capacidade de fuga do ser humano, a capacidade de reação do ser humano. Infelizmente, foi feito este estudo em animais. E foi feito. Puseram um cão dentro de uma jaula grande e de um dos lados, ligado à parte direita da jaula, foram-lhe postos cabos elétricos e cada vez que o cão passava ali, ele sentia o choque elétrico e rapidamente o cão se adaptou e mudou-se só para o lado esquerdo. Depois, para ver se ele se adaptava novamente à realidade, voltaram atrás e puseram os cabos elétricos na parte esquerda da jaula. E o cão rapidamente percebeu que do lado esquerdo tinha choques e provocava-lhe sofrimento, e tinha a pulsão para ir para o outro lado e ficava do lado esquerdo, do lado direito. Então, depois, quando eles ligam, e eu detesto falar em experiências animais, mas é um exemplo que eu quero pedir que comente. Depois ligaram os cabos elétricos a várias partes do chão da jaula, onde o cão deixou de ter a certeza onde é que apanhava choques ou não. Portanto, ele tanto andava, tanto ao andar livremente, tanto apanhava choques como não apanhava. Ele não tinha a noção, nem sabia onde é que ia apanhar os choques, que chegou ao ponto de deitar-se no chão e deixar-se ficar, fosse o que fosse, apanhasse ou não apanhasse. Ouvir aos seus. E agora, está melhor? Ah, tá. Ah, em Entretanto, relação abrem, o sim, que eu entretanto, percebi, abrem a jaula, só para acabar, abrem a jaula e o cão já nem liga que a jaula está aberta, ah, porque ele sabe que de uma maneira ou de outra pode sentir os choques outra vez. uma vez, porque é perto, porque puseram os choques a todo nível, não é? Certo. É evidente que a pessoa pode procurar ajuda, está a ver? Uhum. Mas as pulsões estão lá dentro, os choques estão cá dentro, o sofrimento Certo. está cá dentro, está a ver? Exatamente, exatamente. Ele tem E, no corpo a memória do choque. na pessoa, não é? A pulsão está cá dentro. Depende se a pulsão de morte é mais forte que a pulsão de vida ou não, não é? Quer dizer, Sim. está a ver? Neste Eu caso, penso, ele perdeu o equilíbrio, ou então ficou tão equilibrado que não sabia se ia para um lado ou para o outro, não é? ele perdeu o equilíbrio, mas suponha que os choques elétricos são é a censura do superego, é a crueldade, Claro, claro. há quem diga que a pulsão de morte pode juntar ao superego e, e tornar o superego extremamente cruel. Como há pais que são cruéis, mas o pai pode ser, não ser muito severo, nem ser muito cruel, mas a intensidade das pulsões e o superego equilibram-se ou desequilibram-se. Há tal Claro. funciona, há um funcional e há um disfuncional. Se esse disfuncional acontece, aí o doente não consegue, a pessoa não consegue, tem que repetir, por exemplo, os sintomas. Ela por ela não consegue livrar-se do sintoma da limpeza. Havia uma obsessiva compulsiva, Uhum. uma senhora que eu não conheci, mas contaram-me que até o pão lavava com lexívia. E há situações tão exageradas, está a ver? Porque Sim, sim. aí já raia a psicose. Portanto, o ego quase desaparece e fica submerso Enfraquecido, exato. Fica enfraquecido, não é? Fragilizado. no conflito e a pessoa não consegue ver que o pão não precisa de ser lavado e que lavar o pão com lexívia fica estragado. Quer dizer, Certo. ela Não, tem a não consegue ver a posição, linha, não conseguem ver ela os não limites. ela não consegue, em determinadas situações, ela regride a fases anteriores
e é como se o pensamento já não funcionasse como um pensamento de adulto, mas como um pensamento pré-genital, portanto, um pensamento do sonho, certo. está a ver? E, portanto, ela não consegue funcionar realmente de maneira a poder ver a realidade, está a ver? Sim, E repete. Portanto, há situações em que, se calhar, a pessoa não consegue reagir, porque tal como não consegue mudar, deixar de ter aquele sintoma. Só com terapia, elaboração, catarse. eh, hum, e no caso da psicose, em princípio, esta regressão é tão funda e tão complexa e tão funda que, por muito que nós, muitas vezes a terapia não funciona, está a ver? A não ser que seja logo no princípio. As coisas tornam-se crónicas, não é? Esta repetição. hum. E depois, no caso da psicose, estas repetições, este funcionamento, estes tipos de comportamento impedem a pessoa de funcionar socialmente e de encontrar compensações no trabalho ou até de trabalhar. Sim, sim. Que tornam-se Está disfuncionais, não é? constantemente, está constantemente a ser agredida, está a ver? Porque ela não consegue fazer de outra maneira. E então, quase, eu conheci um indivíduo esquizofrénico que a sensação, quer dizer, ele perdeu de tal forma o contacto com a realidade e com as capacidades, etc., que regressar à saúde é Uhum. extremamente difícil. E mais o psicótico, ele dizia que tinha frio no coração e que mandava energias para as pessoas quando estava zangado e as pessoas iam ficar doentes. E esta expressão, tenho frio no coração, ele era extremamente afetuoso, mas ele dizia que não conseguia gostar das pessoas e que não era, não se conseguia sentir nada. Porque nos psicóticos o sentir é extremamente perigoso, extremamente angustiante e Certo. quase como aos Muito miúdos intenso, não é? autistas que Muito in- querem que tudo se permaneça, está a ver? Tudo o que seja perturbador é afastado. Bom, mas voltando. acabamos de meter a colher noutra taça de salada de fruta. É verdade. Sem, sem dúvida que sim. A doutora ia falando e eu Mas isso ia. aproxima, de certa forma, a ideia. Diga. Sim, a doutora ia falando e eu ia, à medida que vai falando, e certamente que acontece com muitos também, vão-me surgindo exemplos e vão-me surgindo imagens e pessoas que eu conheço e atitudes que se vão reproduzindo. E a minha pergunta final é: o poeta, a escrita e a sublimação, qual é a linha que une estes três pontos do triângulo? Porque depois tenho mais um desafiozinho para si. Portanto, poeta, escrita e sublimação. Qual é o fio condutor que une aqui estes três pontos e faz este triângulo? A criatividade, a pulsão. A pulsão está lá sempre, não é? Uhum, E dá estilos e a sublimação dá estilos de funcionamento e temas, certo. na minha perspectiva, não é? E há criatividade. A escrita do poeta é escrita poética, outra escrita, romance, etc., pode ter estes elementos. Não terá uma linguagem poética.
Ok. não é? Não será uma Ok. linguagem poética. Mas era a ligação entre o poeta, a escrita e a sublimação. Acho que a sublimação pode dar temas. Exatamente, está a ver? Uhum. A A sublimação criatividade. pode, desculpe, pode dar Pode dar temas tais como, por exemplo, o erotismo, por exemplo, não é? uhum, A pessoa pode falar da fome e pode estar, portanto, os impulsos de conservação podem lá estar também quando fala da fome do povo, não é? sim, sim, E de alguma forma, se calhar, até procura esse tema mais porque viveu coisas a esse nível, não é? Eu acho que sublimação pode dar temas que nós vamos, não é? Que já não são a pulsão direta, não é? Mas lá está, certo. a pulsão lá no fundo vai dar temas, não é? E depois nós, ao lermos, temos emoções que nos podem, eventualmente, fazer a tal recordação de vivências antigas e levar a cantares e à Que nos levar, elaboração. exatamente, ou até levar-nos ao momento da pulsão, que é a âncora da sublimação. Se estamos, é evidente que se estamos a recordar, a rememorar e viver emoções desse tempo, não é? Uhum. Podemos estar a viver emoções do tempo antigo, de, de pulsões sexuais, podemos estar a viver relações com as pessoas ligadas à alimentação e à pulsão de, Certo. de vida, não é? De conservação, de Uhum. autoconservação. Uma pulsão pode se tornar numa obsessão? Nunca pensei nisso, está a ver? O que é uma obsessão, não é? Quer dizer, no caso, por exemplo, da limpeza, não é? A Uhum, limpeza, nós podemos limpar obsessivamente, não pararmos de limpar ou lavar as mãos, ou, está a ver? Ou uhum, não, o que é uma obsessão, está a ver? Pensamentos repetidos, por exemplo, não é? uhum. Pensamentos repetidos podem acontecer em momentos em que não conseguimos livrar-nos de uma emoção, está a ver? Ou, por exemplo, uma pessoa que está muito zangada, está a ver? E não Uhum. expressa essa zanga. Não expressa essa zanga, reprime, digamos, os aspectos agressivos, porque são condenados habitualmente, não é? Uhum. E eles dizem que o Freud alia os aspectos agressivos à pulsão de morte. E essa pessoa, por exemplo, não consegue dizer que está zangada, está a ver? Porque, no fundo, reprimiu toda a vida os seus impulsos agressivos e, se calhar, ao reprimir os impulsos agressivos, também reprimiu os impulsos de amor ligados Claro. à Sim, pulsão porque viva. começa a reprimir uma emoção, vai tudo atrás, não é? Pode ir tudo atrás, a não ser que o conflito esteja só ligado não mesmo Isolado, sim. a um ponto, não é? Mas Uhum. e a pessoa não consegue dizer que está zangada e vai para casa discutir com a pessoa. E como a pulsão está cá dentro e o impulso e a tensão está cá dentro e não foi descarregada numa conversa, por exemplo, No tal diálogo necessário, nós certo? temos pensamentos como um disco riscado. E não paramos de dizer a mesma coisa que, no fundo, não dizemos à pessoa. O chamado matutar, não é? Está ali a Esse matutar, a matutar, a sentido, matutar.
nesse a sentido, a matutar. pessoa pode não ser agressiva, mas naquele momento a própria emoção vivenciada e reprimida dá a força para este repetir de pensamentos obsessivos. Nesse caso, Um gato a correr atrás da sua cauda, não é? é um bocado isso, não é? Quer dizer, ou Sim, mesmo diz porque está arriscado. Eu, às volta e vezes, volta. digo um dos papéis que tenho como psicoterapeuta é mudar a agulha. Portanto, diz que está Lindo. arriscado, repetitivo, nos sintomas, etc. E eu vou mudar a agulha e a partir daí a pessoa pode tocar a Tocar outra música em música. pode tocar livremente, não é? Quer dizer, Certo. e E continuar a uma tocar. coisa com harmonia, não é? Não deixar, não É, se perde, exato, recupera-se a exato. harmonia. Olha, neste ponto de recuperação da harmonia, nós vamos nos harmonizar, não, vamos nos tornar harmónicas com o tempo, porque falta-nos um minuto, temos um tempozinho e vamos em harmonia com o tempo que nos resta. Eu vou-lhe agradecer mais uma vez. E vou deixar que seja a doutora Maria hoje a despedir-se e a deixar os cumprimentos a todos. Não se esqueçam de ir à Feira do Livro, há lá muita coisa para descobrir. E passo a palavra para a Maria. E eu peço que continue a fazer perguntas que Perguntas só sempre inspiram horas. Sim, Agradeço imenso às pessoas e à disponibilidade eh, que me permite também esta realização por, e me permite partilhar, não é, com outros, porque senão, certo. se não houvesse as pessoas eu não podia partilhar. Claro, claro. É preciso E, sempre um portanto, receptor. agradeço imenso. E uma sugestão que eu deixo é que, se as pessoas quiserem, nós podemos fazer uma lista de coisas, não é? E haver um programa só para continuar. Pronto. Eu vou providenciar para que essa lista aconteça e para que possamos depois partilhar alguns pontos que queiram ser vistos e discutidos. Um beijinho muito grande.